Hoje a Guerra da Coreia está fazendo 70 anos, cara. Esse foi um dos eventos mais importantes da Guerra Fria e tu não sabe nada sobre ele. Mas não mais, porque hoje a gente vai te contar sobre a Guerra da Coreia. Aí uma vinheta coreana. Em algum momento da tua vida, tu já deve ter entrado no HB20, dançado o Gangnam Style ou assistido o filme Parasita. Filmão, hein? Isso aí é produção sul-coreana, cara. Mas tu provavelmente não conhece nada produzido pela Coreia do Norte. São países vizinhos que ficam lá no final da Ásia e têm diferenças gigantescas, sejam elas sociais, culturais ou políticas. Se tu achava que Brasil e Argentina tinham uma rivalidade, isso é porque tu não conhece a Coreia, meu amigo. No começo do século XX, vários japoneses foram fazer a sua vida lá no Japão, na Coreia, e decidiram que agora a Coreia era deles. Os caras ainda tiveram a empáfia de mandar os coreanos trabalhar para eles. Essa ocupação japonesa na Coreia foi um terror para os coreanos e quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, os coreanos lutaram contra os japoneses. A gente vive falando aqui, mas a galera não escuta. Não é para sair fazendo inimigo por aí, cara. Com o fim da guerra, chega ao fim a ocupação japonesa e os aliados fizeram como fizeram na Alemanha. Dividiram o país e tomaram conta por um tempo. Essa divisão da Coreia aconteceu no famoso Paralelo 38, com a União Soviética tomando conta da parte do norte e os Estados Unidos tomando conta da parte do sul. É aí que tá para acontecer uma eleição que unificaria o país, mas o Joseph Stalin acha que isso pode ameaçar a União Soviética e essa eleição acaba não acontecendo. Ambos os lados da Coreia tinham lideranças políticas. No lado do norte tinha o Kim Il-sung e no lado do sul tinha o Syngman Rhee. E apesar dos dois parecerem velhinhos fofinhos, não se engane, eles eram ditadores sinistros. Vocês gostaram do meu copão de água agora? O Kim Il-sung estava lutando contra a ocupação japonesa desde sempre e tinha uma forte paixão pela causa comunista, o que fez ele ganhar os carinhos do Joseph Stalin. O Syngman Rhee tinha sido o primeiro coreano a receber um PhD nos Estados Unidos e o cara detestava comunista. Nos Estados Unidos isso já estava bom. Interessante a gente citar o nome desses países. A Coreia do Sul se chama República da Coreia, enquanto a Coreia do Norte se chama República Popular Democrática da Coreia. Olha que beleza, hein? Só que a Coreia precisava que um desses lados fosse reconhecido como a Coreia oficial. Só que nenhum desses caras dava o braço a torcer. É aí que em 1948 a ONU reconhece a Coreia do Sul como a Coreia oficial. Desnecessário dizer que a Coreia do Norte ficou enfurecida e aconteceu o primeiro conflito armado da Guerra Fria. Em 1950 os norte-coreanos resolvem invadir a Coreia do Sul. Só que para isso precisavam de armamento. Correram então para falar com Stalin, que com medo de perder influência na região, mandou um monte de armamento para os caras, incluindo tanque de guerra e avião bombardeiro. Teve um montão de combate aéreo nessa guerra. Claro que a União Soviética só topou ajudar, porque em janeiro daquele ano, o secretário de defesa dos Estados Unidos disse que a Coreia do Sul estava fora do alcance de defesa deles. O Stalin, que um tempo atrás já tinha recusado uma invasão à Coreia do Sul, dessa vez abraçou a oportunidade, achando que os Estados Unidos não iam fazer nada por terras coreanas. Contando com um exército muito mais forte e preparados, os norte-coreanos invadem a Coreia do Sul e tomam a capital, Seul. Foi o que a Guerra da Coreia mais me lembra? O Red. O Red lutou nessa guerra, sim. Eu também lembro do Red. Porque tem um episódio que eles falam sobre como se conheceram. E aí ele diz que é um jeito, a Kitty diz que é outro. E ele diz, não, Kitty, não é. Porque nessa época eu estava na Coreia. Eu vi um hoje que ela perguntou, como você aprendeu a ser pai assim, na Coreia? O objetivo dos caras era bem simples: acabar com o exército sul-coreano, conquistar a rendição deles e então unificar o país. Eles não conseguiram, mas isso não desmotivou os caras. Eles enfrentaram as resistências sul-coreanas e chegaram até bem na pontinha da Coreia, no perímetro da cidade de Busan. A
A ONU logo em seguida já coloca essa guerra na pauta, condena as ações da Coreia do Norte e manda os caras voltar pra cima do paralelo 38, coisa que o Kim Il-sung não fez. O cara deu a risada na cara da ONU. Aí os americanos pensaram o seguinte: se a Coreia do Sul cair pros comunistas, que países vão cair depois? Já tinha uma onda comunista por todo o leste europeu, na Ásia já tinha a Rússia, já tinha a China. Perder mais um aliado era uma coisa que eles não podiam. A ONU foi acionada e tropas de vários países, principalmente dos Estados Unidos, desembarcaram na Coreia do Sul. Os caras chamaram até o Brasil, que meteu um eu vou ver e te aviso. Não viram e não avisaram. Sob o comando do general Douglas MacArthur, um gigante no exército americano, os caras fazem o desembarque e o jogo começa a virar. Os caras conseguem recuperar a capital Seul e recebem autorização presidencial para invadir o norte. Os invasores foram então invadidos e o confronto chegou até a fronteira com a China. Só que aí os chineses, com medo de uma invasão americana, mandam para lá 300 mil soldados. Os Estados Unidos cogitaram o uso da força nuclear. 10 B-29, que são aqueles aviões de guerra, foram colocados num território americano chamado Guam, que fica ali um pouquinho em cima da Austrália, um pouquinho embaixo do Japão. E dentro deles tinha várias bombas nucleares que estavam desarmadas. Apesar de tudo, os Estados Unidos não queriam uma guerra com a China. Isso podia ocasionar uma terceira guerra mundial e seria um saco se isso acontecesse. Pô, ia ser chato uma guerra mundial, né? Mas o general MacArthur falava publicamente que tinha que jogar bombas nos chineses mesmo, coisa que ia contra o que o presidente estava falando, o que levou o general MacArthur a ser demitido por insubordinação. Depois do envolvimento chinês, a guerra começou a ficar equilibrada e virou um grande toma lá da cá. Só que o confronto, que começou em 1950, só teve o seu cessar-fogo em 1953. Foram mais de 600 mil soldados mortos, sem falar nos 2 milhões de civis. Atrocidades eram cometidas por ambos os lados. Tanto os norte-coreanos quanto os sul-coreanos fizeram vários ataques à população civil, sem falar nas inúmeras guerrilhas, destruição de cidades e ataques equivocados à população coreana. Um dos massacres mais conhecidos é o de Taejon, onde se estima que mais de 5 mil presos políticos foram assassinados. Durante muitos anos esse massacre foi atribuído aos norte-coreanos, mas hoje já tem várias fontes que dizem que na verdade foram os sul-coreanos que fizeram isso, supervisionados por força dos Estados Unidos. Até a Comissão da Verdade e a Reconciliação Sul-Coreana já chamou a atenção para as atrocidades que aconteceram nessa guerra. E já se debatia um armistício desde 1951, só que os caras não chegavam num consenso. Um armistício é uma espécie de trégua, ela suspende as hostilidades dos dois lados de um conflito. E o que acelerou isso aí foi a morte do Joseph Stalin em 1953. Com uma nova era começando na União Soviética, os caras se apressaram para resolver esse conflito que acontecia ali do ladinho. Só que os caras não chegaram no acordo. Eles só assinaram um cessar-fogo. E parece que só assinaram porque o presidente americano, o Dwight Eisenhower, ex-general, ameaçou tacar a bomba nuclear lá para acabar logo com essa palhaçada. Ou seja, cada Coreia ainda se vê como a Coreia soberana. Na fronteira da Coreia tem uma zona desmilitarizada de 4 km, 2 para cada lado, onde não pode virar uma zona de guerra, embora tenham soldados ali o tempo todo um encarando o outro. Algumas pesquisas dizem que a Coreia do Norte é o país mais militarizado do mundo e o serviço militar é obrigatório nas duas Coreias. Na Coreia do Sul, para os homens, tu tem que ter concluído o serviço militar até tu completar 27 anos. O assunto gerou bastante polêmica durante a Copa de 2018, que o grande craque da seleção sul-coreana, no auge da sua carreira, fazendo o gol da vitória contra a Alemanha, ia ter que se afastar dos campos para cumprir o serviço militar obrigatório. Eu gosto desse cara porque a Coreia do Sul ganhou da Alemanha, que era campeã do mundo. E o último gol era tipo, não tinha goleiro, era a bola correndo e o cara tinha que correr atrás da bola pra chutar lá dentro do gol. E era esse cara. E se ele fizesse algo notável, podiam tirar esse negócio dele. Então, pô, se ele fizesse aquele gol, talvez tirasse. Esse cara deve ter corrido, pensando assim, o exército atrás de mim. As a midfield player, there's going to be another goal here. This will be it. Song Heung-min, 2-0, that is it. Mas não fique triste pelo cara. Ele conquistou alguns títulos com a seleção dele e vai ter que cumprir só de 3 semanas a um mês. Coisa que ele já aproveitou para fazer agora na época do corona. Na Coreia do Norte a coisa não é mais simples. O serviço é obrigatório para homens e mulheres e às vezes pode chegar até uma década. E estima-se que 5% da população ativa está no exército. Esse número é um absurdo de grande. Segundo dados de 2019, o Brasil tem 0,16%. Os Estados Unidos tem 0,4%. Estima-se que cerca de 40% das mulheres entre 18 e 25
25 anos esteja no exército norte-coreano. E segundo relatos de uma desertora, o abuso sexual é rotina. A história da Coreia do Norte não se resume só a isso, e até hoje ainda rola uma maluquice por lá. Volta e meia tem alguém tentando fugir do país, ou então um soldado usando as mãos como binóculo. Como a imprensa por lá é muito controlada e manipulada, é muito difícil a gente saber com propriedade o que realmente acontece lá dentro. Já houveram ajudas entre ambos os países depois de desastres naturais, e eles já fizeram também encontros para famílias que se separaram na época da guerra. Sem contar naquelas vezes em eventos esportivos, onde eles desfilaram juntos apenas com o nome Coreia. Isso aí dá um quentinho no nosso coração. Quem sabe um dia a gente não possa ver a Coreia unificada. Quem sabe? Se tem um canal que te dá informação sobre as coisas, esse canal é o Vogalizando a História. Então sabe o que tu devias fazer para nos retribuir perante toda essa maravilha que a gente faz? É compartilhar esse vídeo com teus amigos, cara. Tu não passa mais vergonha na frente dos outros por causa da gente, meu irmão. Então ajuda nós também, cara. Compartilha pros outros, mostra pra tua família. Tua mãe vai adorar saber disso, também não sabe nada da Coreia. Teu pai não sabe nada. Conversa com eles, vocês vão se sentir mais inteligentes. Reunião de família. Olha que assunto legal. Guerra na Coreia. Estamos aqui ajudando, unindo as famílias. Beijo, vamos se amar.